Anábase, a expedição dos 10.000. Autor Xenofonte. Tradução, introdução e notas Rui Valente. Introdução. No ano 401 a.C., um grupo de soldados gregos marcha até ao interior do Império Persa. Os gregos, em número aproximado a 10.000, integram o exército de Ciro, irmão do rei persa Artaxerxes II, e participam numa guerra civil entre os dois. Os exércitos de ambos os irmãos defrontam-se em setembro de 401 a.C. na planície de Cunaxa, perto de Babilônia, no atual Iraque. Nessa batalha, apesar de os gregos saírem vitoriosos no setor que ocupam, Ciro é atingido na cabeça e é morto. Os comandantes dos soldados gregos são posteriormente atraídos a um banquete, aprisionados e mais tarde executados pelos partidários do rei persa vitorioso. 10.000 soldados gregos ficam assim isolados no interior de território hostil, sem liderança, a milhares de quilómetros das suas casas. Como os 10.000, nome pelo qual os mercenários de Ciro têm sido conhecidos ao longo dos tempos, efetuam a marcha inicial até ao campo de batalha de Cunaxa e, como conseguem regressar à Grécia, é relatado na Anábase, escrita por Xenofonte, um dos generais que os comandou. Anábase é uma palavra de origem grega que significa, literalmente, marcha para o interior. Em sentido estrito, tal definição corresponde apenas ao primeiro capítulo desta narrativa, que descreve a marcha do exército de Ciro desde Éfeso, na costa oriental do Mar Egeu, até Cunaxa, no interior do Império Persa. No entanto, a fama desta obra de Xenofonte, pela qual tem impressionado leitores ao longo dos séculos, assenta na descrição da retirada destes gregos desde o campo de batalha de Cunaxa, cruzando rios, atravessando montanhas, lutando contra persas, contra tribos hostis, aqui encontrando que os ajudasse, ali forçados a lutar pela sua sobrevivência, até alcançarem a cidade grega de Trebizonda, na costa sul do Mar Negro. A Anábase narra ainda as peripécias dos gregos enquanto se dirigem de Trebizonda de regresso à Grécia, apanhados num conflito de interesses entre as duas potências da época, a Pérsia Aquemênida e Esparta, até que, finalmente, entram ao serviço da última contra a primeira. A Anábase permite-nos observar muitos detalhes de como era a vida no século IV a.C. Nela estão presentes o dia-a-dia do exército, os banquetes, os festivais, as competições desportivas, a escravatura, a sexualidade, a religião, os valores, os medos e desejos, surpreendendo-nos frequentemente pela sua descrição gráfica, por vezes brutal, desses aspectos. Por tudo isto, para além de uma história cativante, a Anábase constitui uma fonte de inultrapassável valor para quem estuda a Grécia clássica e a Pérsia Aquemênida. Xenofonte. A Anábase foi escrita por um dos seus participantes, Xenofonte de Atenas. O seu biógrafo da Antiguidade, Diógenes Laércio, introduz-lo assim na sua obra. Xenofonte era filho de Grilo, um ateniense da Deme de Érquia. Era modesto e muitíssimo bonito. Dizem que Sócrates o encontrou numa ruela e lhe bloqueou a passagem com o seu bastão enquanto lhe perguntava onde poderiam ser adquiridos determinados produtos. Quando Xenofonte respondeu, Sócrates novamente lhe perguntou onde é que os homens se poderiam tornar honrosos e virtuosos. Xenofonte confessou a sua ignorância e Sócrates respondeu-lhe: "Então segue-me e aprende." E a partir dessa data, Xenofonte tornou-se um discípulo de Sócrates. Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, 2.98. Não se sabe quando nasceu Xenofonte. A Anábase sugere que era mais novo que o seu amigo Próxeno, o qual tinha cerca de 30 anos à data dos acontecimentos. A maioria dos estudiosos coloca, por isso, a data do seu nascimento um pouco depois de 430 a.C. Terá nascido em Atenas. Estava-se então no início da Guerra do Peloponeso, opondo Atenas a Esparta, e toda a população rural daquela cidade se refugiou dentro das suas muralhas. Não há, de qualquer maneira, registro de que a família de Xenofonte ainda morasse em Érquia, onde os seus antepassados se tinham registado no final do século VI a.C., mas esta era sem dúvida rica e bem relacionada. Xenofonte terá tomado parte em combates no final da Guerra de Peloponeso, que terminou em 404 a.C.,
com a derrota de Atenas e a instalação de um governo oligárquico na cidade apoiado por Esparta. Este governo, conhecido como dos 30 tiranos, foi de curta duração. Xenofonte parece ter estado alinhado com ele até ao fim, dada não só a sua origem aristocrática, como também pela perspectiva que nos deixou na descrição que faz da queda deste regime no livro IV das Helénicas, outra das obras que escreveu. Provavelmente, suspeito pelo regime democrático que lhe sucedeu, julgando sem interesse e sem futuro continuar em Atenas, Xenofonte junta-se a Ciro na primavera de 401 a.C., a convite do seu amigo Próxeno, e toma parte na expedição que aquele conduz ao interior do Império Persa. A escrita de Anábase. A história dessa expedição será escrita por Xenofonte muitos anos mais tarde. A maioria dos estudiosos está de acordo que a Anábase terá sido escrita mais de 30 anos depois dos acontecimentos nela relatados. As indicações provêm do próprio texto da Anábase. No capítulo 5.3, Xenofonte fala da sua vida em Silonte, perto de Olímpia, no Peloponeso. Nessa passagem, refere os seus filhos, já crescidos, participando em caçadas. Tanto quanto se sabe, não era casado em 401 a.C. e provavelmente só terá sido no final da década de 390 a.C. Dando tempo suficiente para os seus filhos alcançarem a idade para poderem caçar, como refere o texto, chegaremos ao final da década de 370 a.C. como data mínima para a elaboração desta obra. Além disso, o tom de nostalgia presente nesse capítulo e a forma imperfeita do verbo sugere uma altura na qual Xenofonte já não morava em Silonte. Com efeito, Xenofonte é expulso das suas terras e refugia-se em Corinto, quando, após a derrota de Esparta por Tebas na Batalha de Leuctra, em 371 a.C., Esparta perde o controlo da zona habitada por Xenofonte. A Anábase terá, portanto, sido escrita por essa altura, por volta do ano 370 a.C., provavelmente um pouco depois. Terá sido publicada pela primeira vez sob um pseudónimo, Temistógenes de Siracusa, Xenofonte Helénicas 3.1.2, como já na antiguidade era sabido. O seu estilo de escrita sugere de qualquer modo que Anábase não foi uma das primeiras obras de Xenofonte, sendo posterior aos seus escritos socráticos e à Ciropédia. Xenofonte não pode ser considerado um historiador de alto nível. O seu estilo de escrita assemelha-se antes a de um jornalista pouco crítico, relatando apenas aquilo que presenciou e de forma, por vezes, bastante parcial. Para escrever a Anábase, terá recorrido a algumas fontes. Nela é referida a obra de Ctésias, um médico grego que estava na corte de Artaxerxes, assim como também é provável a utilização da Ásia de Hecateu, uma descrição geográfica do Império Persa com algumas notas de história. Para explicar a precisão de detalhes que por vezes fornece, Xenofonte possivelmente teria também recorrido a notas tomadas no decurso da expedição, ainda que a não inserção de pormenores geográficos importantes, como a travessia do Grande Zab, a omissão do Pequeno Zab ou o facto de por vezes se revelar vago nos seus relatos, sugere que o conteúdo destas não seria da melhor qualidade. Assume-se tradicionalmente que a obra de Xenofonte teve uma motivação apologética para ser escrita. Xenofonte não gostaria do modo como estaria a ser representado noutros relatos e terá escrito a Anábase para restaurar a sua própria imagem. Um destes relatos seria uma outra Anábase, escrita por um dos seus colegas generais, Suféneto de Stínfalo. No entanto, foi recentemente demonstrado que não há razão para pensar que existiu outro relato da expedição dos 10.000 para além do que foi escrito por Xenofonte. Apesar disso, poderá ser encontrada justificação suficiente para que Xenofonte escreva a Anábase num desejo de resgatar os atos da sua juventude de um esquecimento injusto na má reputação que os mercenários, em geral, e os de Ciro em particular, gozavam na época, e pelo seu desejo de, para se afirmar junto dos seus pares aristocratas, afastar de si qualquer suspeita de alguma vez ter servido como um reles mercenário. É por isso que Xenofonte se esforça tanto por mostrar que seguiu Ciro, pelo caráter virtuoso deste, e pela sua amizade para com Próxeno, nunca por dinheiro. Enquadramento histórico. Xenofonte, como faz também nas Helénicas, entra muito abruptamente na sua história. Convém, portanto, enquadrar o leitor na época e dar-lhe a conhecer o que se sabe dos seus atores principais. A ação da Anábase decorre depois de terminada a Guerra de Peloponeso.
Esparta superioriza-se a Atenas em 404 a.C., após uma luta de quase 3 décadas. Esparta assume-se então como o Estado dominante na Grécia. Nesta altura, um século depois das tentativas do rei Dário e do rei Xerxes de conquistar a Grécia, os espartanos estão de boas relações com a Pérsia, dos quais receberam ajuda para derrotar Atenas. Esparta deve em particular muito a Ciro, filho do rei Dário II. Talvez por ter nascido quando seu pai já ocupava o trono, por ser o filho preferido da sua mãe, Parisatis, ou por ser considerado mais capaz, Ciro tem a expectativa de suceder a seu pai. Chega mesmo a executar 2 primos seus que se apresentam na sua presença sem mostrar o respeito devido a um rei. Dário, no entanto, não gosta dessa atitude de Ciro. Fingindo-se doente, chama Ciro para junto de si e acaba por escolher como seu sucessor o seu filho mais velho, Arsames, que reina com o nome de Artaxerxes II. Ciro fica furioso. Após a morte do seu pai, no final de 405 a.C., ou início de 404 a.C., leva a cabo uma conspiração para matar o irmão, mas é descoberto, salvando-se à vingança de Artaxerxes apenas graças à intervenção de Parisatis. Enviado de volta à sua província, Ciro recomeça imediatamente a conspirar contra o irmão. Os conflitos entre príncipes não eram invulgares na Pérsia. De todos os antecessores de Artaxerxes, apenas Cambises não tinha enfrentado problemas semelhantes. Ambas as conspirações de Ciro contra Artaxerxes são reveladas ao rei persa por Tissafernes. Este tinha sido sátrapa das províncias da grande parte da Ásia Menor, no ocidente da atual Turquia, desde 403 a.C. Na primavera de 407 a.C., Ciro, apenas com 16 anos, graças ao apoio da sua mãe, substitui Tissafernes em muitos desses territórios, ficando este apenas com a Cária e talvez a Lícia à sua responsabilidade. As fontes não esclarecem, mas poderá estar aqui a origem da rivalidade entre ambos. O Império Persa, onde decorre a maior parte da ação desta narrativa, estendia-se nesta época desde o mar Egeu até à fronteira com a Índia. O seu governante era chamado de Grande Rei pelos gregos. Subordinados ao rei estavam sátrapas. Um sátrapa, palavra que significa protetor do reino, era um administrador de uma grande área do império. A sua principal função era a recolha do tributo, fosse em dinheiro ou em espécie, para o rei. Tinham muita autonomia, podendo inclusivamente fazer política externa. Essa mesma autonomia significava, no entanto, que muitas vezes entravam em conflito uns com os outros. Apesar da sua grande extensão, existiam muitos territórios autónomos no interior do Império Persa, nos quais a autoridade real não era respeitada. Para usar as palavras de Cockwell, o Império Persa era basicamente um conjunto de territórios férteis e prósperos ligados por uma estrada ao coração do Império. A arte de o manter era evitar o que não era essencial. O preço da pacificação total era demasiado grande. Objetivos da presente edição. A primeira edição da Anábase foi iniciada na primavera de 2007. Achávamos que era uma obra que merecia ser conhecida do público em geral, suficientemente atraente para ser lida por qualquer pessoa e que havia lugar para uma edição em português da Anábase para um leitor moderno e não necessariamente erudito. Na altura, a mais recente tradução da Anábase em língua portuguesa, da autoria de Aquilino Ribeiro, na década de 30 do século passado, estava muito fora do mercado, de modo que lançámos mãos à obra e, um ano depois, a nossa edição chegava ao mercado. Esta edição esgotou ao fim de 4 anos e foi necessário reimprimi-la em 4 ocasiões até 2015, apesar da divulgação limitada. Em 2017, quando esgotou definitivamente, já o trabalho nesta segunda edição da Anábase decorria há 3 anos. Com efeito, visto tratar-se da primeira obra por nós realizada, os vários defeitos em termos de estilo e de paginação tornaram-se rapidamente óbvios, e cedo se tornou desejável o trabalho numa segunda edição, que só a fraca disponibilidade do editor ia continuamente adiando. Ao preparar esta segunda edição, aproveitou-se a ocasião para rever a tradução propriamente dita, o que foi feito seguindo o texto da edição bilingue de Loeb. Foi também consultada mais bibliografia, e nomeadamente a nova tradução de Robin Waterfield e a obra crítica deste autor, Xenophon's Retreat, que lançaram uma luz diferente em muitas secções do texto. Como resultado, o texto foi revisto por completo, dificilmente um só parágrafo tendo ficado igual à anterior edição.
Tal como na edição anterior, foi objetivo desta tradução tornar o texto fácil de ler, em vez de procurar uma fiabilidade palavra a palavra, expressão a expressão, com o grego original. Ao contrário da primeira edição, as unidades de medida foram deixadas nas medidas originais gregas, não tanto por uma questão de precisão, os vários rios que Xenofonte repetidamente enumera não têm todos convenientemente a medida de 29,6 metros, um pletro, ou seus múltiplos, mas para não perder o tom, tantas vezes formulaico, usado por Xenofonte para registar distâncias. Acrescentou-se, por isso, uma tabela de conversão de pesos e medidas. Recomenda-se, no entanto, ao leitor que multiplique as distâncias em parasangas por 5 e em pletros por 30, para ter uma noção aproximada das distâncias em quilómetros e metros rapidamente e sem prejudicar a leitura. Não obstante a preocupação de não inundar a obra de notas, evitando prejudicar o ritmo da narrativa, elas tornam-se necessárias muitas vezes para inserir o leitor no contexto e em alguns objetivos do autor. Neste sentido, o número de notas foi aumentado em relação à anterior edição. Depois de percorrer tantas parasangas com Xenofonte e os seus companheiros, de caçar com eles e de lutar com eles, é difícil terminar esta obra sem curiosidade de saber o que aconteceu depois dos acontecimentos nela narrados aos participantes. Deste modo, manteve-se nesta edição o epílogo que já vinha da edição anterior. Oitavo. Ao final da manhã, quando estavam quase a atingir o local onde Ciro tencionava acampar nesse dia, surgiu Patágias, um persa, bom amigo de Ciro. Galopava a toda a velocidade no seu cavalo, o qual estava banhado em suor. A todos os que encontrava gritava em grego e em persa tão rápido como conseguia: "O rei avança com um grande exército pronto para a batalha!" Seguiram-se cenas de grande confusão. Os gregos, e de facto todos, esperavam ser atacados a qualquer momento antes de terem conseguido formar as suas linhas. Ciro desceu do seu carro de guerra, vestiu a sua couraça, montou o seu cavalo e, agarrando rapidamente nas suas lanças, ordenou a todos que se equipassem e ocupassem os respectivos lugares nas suas formações. Todos se apressaram a cumprir estas ordens. Clearco comandava a ala direita, apoiada no Eufrates. Próxeno encontrava-se a seguir e depois dele os outros, enquanto Menon e as suas tropas guarneciam a ala esquerda helénica. Quanto aos bárbaros, cerca de 1000 cavaleiros da Paflagónia foram colocados à direita de Clearco, onde estavam também os peltastas gregos. Na ala esquerda estava Arieu, um lugartenente de Ciro, e o resto da hoste bárbara. Ciro tinha uma guarda pessoal de cerca de 600 cavaleiros que ocuparam o centro. Estes cavaleiros persas estavam todos armados com couraças, proteção para as pernas e elmo. Ciro estava de cabeça descoberta. Diz-se que é costume entre os persas pôr-se aos riscos da batalha com a cabeça desprotegida. Todos os cavalos deste contingente usavam proteção na cabeça e no peito e os cavaleiros estavam armados com espadas de estilo grego. Passou o meio-dia sem haver sinal do inimigo. Mas ao início da tarde foi observada uma nuvem de poeira branca. Ao fim de algum tempo, parecia que uma enorme nuvem escura ocupava a planície, à medida que o exército inimigo se aproximava. Passava a ser possível ver aqui e ali o brilho do bronze, até que as pontas das lanças e as formações do exército inimigo puderam distinguir-se com clareza. Na ala esquerda inimiga estavam cavaleiros com armaduras brancas, das quais se dizia serem comandados por Tissafernes. Ao lado deles estavam soldados que usavam escudos de vime e em seguida estavam infantaria pesada, dizia-se que proveniente do Egito, com longos escudos de madeira que se estendiam até aos pés. Vinham depois mais cavaleiros e mais arqueiros. Todos estavam agrupados de acordo com a sua nacionalidade, apresentando-se em sólidos quadrados. Na frente da linha de batalha inimiga estavam carros de guerra, a intervalos consideráveis uns dos outros, os chamados carros falcados. Estes tinham foices presas aos eixos que se projetavam para fora, enquanto outras estavam debaixo dos assentos, apontando para o chão, de modo a cortar através de tudo o que encontrassem. O objetivo era usar estes carros a toda a velocidade contra as fileiras dos gregos para as desfazer. Curiosamente, não pareceu justificado o aviso feito por Ciro no Conselho de Guerra quando advertira os gregos para não se inquietarem com os gritos dos bárbaros. Em vez de gritarem, estes aproximaram-se num profundo silêncio com passos lentos e firmes. Neste momento,
Ciro, cavalgando acompanhado apenas por Pigres, o seu intérprete, e 3 ou 4 outros, ordenou em voz alta a Clearco que marchasse contra o centro do inimigo, pois aí se encontrava o rei. E se vencermos neste ponto, acrescentou, aquilo que viemos aqui fazer estará terminado. Clearco, embora pudesse ver a massa compacta no centro da formação inimiga e tivesse sido informado por Ciro que o rei não estava ao alcance da esquerda do seu exército, pois, dada a sua superioridade numérica, o rei, embora permanecendo no seu centro, estava ainda à esquerda de Ciro, hesitava em afastar a sua ala direita do rio, por medo que fosse rodeada e cercada. Respondeu então a Ciro que se asseguraria que tudo corresse bem. O exército do rei continuava a avançar regularmente e a divisão grega ainda se encontrava parada, completando as suas linhas à medida que os retardatários iam chegando. Ciro, cavalgando um pouco à frente das linhas, olhava em ambas as direções, examinando os seus amigos e os seus adversários. Xenofonte de Atenas, vendo-o, cavalgou desde a ala helénica para se encontrar com ele e perguntou-lhe se tinha algumas ordens a dar. Ciro, abrandando o seu cavalo, pediu-lhe que anunciasse que tanto os auspícios como o exame das vítimas eram favoráveis. Enquanto ainda falava, ouviu um confuso murmúrio que percorria as fileiras e perguntou o que se passava. Xenofonte respondeu que era a senha que estava a ser transmitida pelas fileiras. Ciro ficou intrigado com quem teria dado a senha e perguntou qual era. Zeus o Salvador e Vitória, foi-lhe respondido. Aceito-a, que fica assim. E com este comentário, Ciro afastou-se para tomar lugar na sua posição. Quando as duas linhas de batalha se encontravam a 3 ou 4 estádios uma da outra, os gregos entoaram o pian, ao mesmo tempo que começaram a avançar contra o inimigo. Mas, com o avanço, uma certa parte da linha adiantou-se em relação às restantes, pelo que o resto da falange teve de acelerar por passo de corrida. Ao mesmo tempo, os soldados entoaram o seu habitual grito de guerra a Eniálio e começaram todos a correr. Alguns dizem que também bateram nos escudos com as lanças e assim assustaram os cavalos. Antes de terem chegado ao alcance de um tiro de arco, os persas viraram costas e puseram-se em fuga. Os gregos perseguiram-nos a toda a velocidade, refriados apenas pelos gritos de uns para os outros, para que não transformassem a perseguição numa corrida e para terem o cuidado de manter as formações. Os carros inimigos, abandonados pelos seus condutores, fugiram alguns através das próprias fileiras inimigas, outros através das dos gregos. Estes, quando os viram aproximar, abriram uma brecha na sua formação e deixaram-nos passar. Um soldado, surpreendido, pregado ao chão como se estivesse numa pista de cavalos, ainda foi atropelado por um carro, mas mesmo ele, dizem, não foi ferido. Nem foi, exceto alguém na ala esquerda, atingido por uma flecha grego algum ferido nesta batalha. Ciro, vendo que os gregos triunfavam e estavam em perseguição do inimigo à sua frente, estava muito satisfeito. Mas apesar da sua alegria e de já ter saudado como rei por todos os que o acompanhavam, não se juntou à perseguição. Mantendo o seu esquadrão de 600 cavaleiros consigo, vigiava as intenções do rei. Este, sabia-o, ocupava o centro do exército persa. Todos os monarcas asiáticos ocupam aquela posição durante a batalha por duas razões. Ocupa o lugar mais seguro, com tropas dos dois lados, mas também porque, quando é necessário enviar algum mensageiro ao longo das linhas, elas serão alcançadas em metade do tempo. O rei ocupava, de facto, nesta ocasião, o centro do seu exército, mas ainda assim estava fora do alcance da ala esquerda de Ciro. Então, vendo que ninguém estava presente para travar a batalha à sua frente, avançou de modo a flanquear o inimigo. Foi então que Ciro, com medo que o rei pudesse alcançar a sua retaguarda e destruir os gregos, carregou contra ele. Atacando com os seus 600, venceu e pôs em fuga os 6.000 cavaleiros que se encontravam em frente do rei, derrubando com as suas próprias mãos, diz-se, Artaxerxes, que os comandava. Mas à medida que estes começavam a fugir, os 600 de Ciro perseguiram-nos e dispersaram-se. Ciro ficou apenas acompanhado por alguns cavaleiros, praticamente aqueles que eram conhecidos como os seus companheiros de mesa. Foi então que avistou o rei e a densa massa à sua volta. Sem ser capaz de se conter, gritando, "Estou a vê-lo!", avançou na sua direção e golpeou-o no peito, ferindo-o através da couraça. Isto de acordo com o testemunho de Ctésias, o cirurgião, o qual mais tarde lhe curou o ferimento. Mas quando Ciro descarregava o seu golpe, alguém o feriu com gravidade por baixo do olho, com uma lança. Seguiu-se uma luta entre rei, Ciro,
e aqueles que protegiam um e outro. Ctésias, que estava com o rei, informa-nos acerca do número dos que por ele caíram. Do lado oposto, Ciro caiu e 8 dos seus mais bravos companheiros estavam ao pé do seu corpo. Diz que Artápates, o mais fiel de entre os seus porta-estandartes, quando viu que Ciro tinha caído ao chão, saltou do seu cavalo e abraçou-se a ele. Alguns dizem que o rei instruiu alguém que o matasse ali mesmo. Outros dizem que Artápates sacou da sua cimitarra e se suicidou. Possuía de facto uma cimitarra de ouro, assim como braceletes e outros ornamentos como os usados pelos nobres persas, pois pela sua amizade e fidelidade tinha ganho muitas honras às mãos de Ciro. Notas a esta secção. Um talento seria equivalente a 60 minas e 300 dáricos. De acordo com a descrição da batalha dada por Xenofonte e por Diodoro Sículo, 14.22.5 e seguintes, seria a seguinte a constituição do exército de Ciro: 3.000 cavaleiros, 1.000 paflagónios, 600 da guarda de Ciro, o resto sob Arieu, 20 carros de guerra, 10.400 hoplitas gregos, 2.500 peltastas, 10.000 soldados de infantaria persa de elite com Ciro e cerca de 10.000 infantes lídios, frígios com Arieu. Portanto, cerca de 36.000 combatentes assistidos por mais de 9.000 não combatentes. Esta estimativa está mais de acordo com a dimensão de outros exércitos da antiguidade que se podem estimar com mais certeza, como por exemplo de Alexandre Magno em Isso, Políbio 12.19.3, e é também semelhante à alcançada por Anderson utilizando outros critérios. Vide G.K. Henderson, Xenophon, páginas 98 a 102. 9. Assim morreu Ciro, o homem mais majestoso e digno de reinar de entre todos os persas que viveram desde o Ciro o Grande. Tal opinião é compartilhada por todos aqueles que o conheceram intimamente. Ainda quando era apenas criança e era educado juntamente com o seu irmão e outros rapazes, foi desde logo reconhecida a sua excelência sem paralelo. Todos os filhos da nobreza persa são educados na corte do rei. Aqui são-lhes facultadas muitas lições de bom comportamento, ao mesmo tempo que mau exemplo algum lhe é transmitido. Assistem e escutam histórias sobre aqueles que são honrados pelo rei, assim como sobre aqueles que caíram em desgraça, de modo que desde a mais tenra idade aprendem a governar e como ser governado. Ciro, em primeiro lugar, era um exemplo de modéstia para os seus companheiros e era mais obediente aos mais velhos do que muitos que lhe eram inferiores em posição. Em segundo lugar, adorava cavalos e era particularmente apreciado pelas suas qualidades de cavaleiro. Em terceiro lugar, era tido por todos como sendo um dos alunos mais aplicados no estudo da utilização do arco e da lança e um dos que mais treinava. Tão cedo quanto a idade lhe permitiu, revelou ter um grande gosto pela caça, assim como possuir um certo apetite pelos riscos de enfrentar animais selvagens. Uma vez foi atacado por uma ursa e enfrentou-a sem sequer pestanejar. Foi derrubado do seu cavalo, feriu-se, mas acabou por matar a criatura. As cicatrizes desse combate acompanharam-no toda a vida. Também não se esqueceu do primeiro que veio em sua ajuda e tornou-o invejado aos olhos de todos os outros. Mais tarde, quando foi enviado por seu pai como sátrapa da Lídia da Frígia Maior e da Capadócia e de ter sido nomeado general das tropas que se reúnem na planície do Castólio, tornou-se conhecido pela importância que dava ao leal cumprimento de qualquer tratado ou contrato que tivesse estabelecido. Não mentia a ninguém. Sem dúvida, foi assim que ganhou a confiança tanto de pessoas como das localidades confiadas ao seu cuidado. Mesmo antigos inimigos que tivessem estabelecido um tratado com Ciro podiam ter a certeza que este iria respeitar os seus termos. Tal explica que, a quando da sua guerra com Tissafernes, todas as cidades tivessem tomado o partido de Ciro por sua própria iniciativa, exceto apenas Mileto, e neste caso os seus habitantes apenas estavam alienados porque Ciro se recusou a abandonar a causa dos seus cidadãos exilados. Pois Ciro demonstrava, tanto em atos como em palavras, que nunca abandonaria quem alguma vez tivesse sido seu amigo, mesmo se os seus números se tornassem exíguos e a sua sorte se deteriorasse. Não fazia segredo do seu esforço para superar amigos e inimigos em reciprocidade de conduta. Alguns atribuíram-lhe a seguinte oração: que os deuses me permitam viver tempo suficiente para recompensar os meus amigos e punir os meus adversários com um braço forte.
Foi por isso que atraiu um tão dedicado grupo de amigos, desejosos de lhe confiar o seu dinheiro, as suas cidades, as suas próprias vidas e pessoas, algo sem paralelo nos nossos tempos. Nem deve ser aqui concluído que permitia que os malfeitores deles escarnecessem, pelo contrário, a estes punia sem hesitar. Era possível encontrar, ao longo das estradas, homens que tinham sido castigados com a perda de uma mão, de um pé ou de um olho, de modo que, por toda a satrápia de Ciro, qualquer um, grego ou persa, desde que fosse inocente, podia viajar sem medo onde quer que lhe apetecesse e levar com ele aquilo que desejasse. No entanto, como era universalmente reconhecido, era aos que demonstravam valor na guerra que reservava as maiores honras. Na sua guerra contra os Picídios e os Mísios, encontrando-se à cabeça da expedição a estes territórios, pôde observar quem enfrentava o perigo sem hesitar. A estes nomeava governantes dos territórios que sujeitava e honrava-os também com outros presentes. Tornava claro que, se o bom e o bravo eram elevados ao cúmulo da fortuna, os cobardes apenas mereciam ser seus escravos. E assim, onde quer que Ciro estivesse presente, nunca existia falta de voluntários para realizar qualquer empresa perigosa. Também assim, onde quer que pudesse descobrir alguém pronto para se distinguir ao serviço da virtude, fazia questão de tornar esse homem mais rico do que aqueles que o procuravam ser através de meios desonestos. Em resultado de tal, a administração dos seus assuntos era conduzida com imensa virtude e, em particular, pôde assegurar-se os serviços de um exército digno desse nome. Generais e comandantes de companhia que se lhe juntavam desde o outro lado do mar percebiam rapidamente que o serviço leal de Ciro era mais apetecível do que qualquer salário mensal que este lhes pagasse. Qualquer homem que lhe prestasse um bom serviço podia estar certo que seria bem recompensado. Era assim que Ciro podia sempre contar com o préstimo dos melhores oficiais, fosse qual fosse o trabalho a fazer. Nunca expropriou ninguém que gerisse as suas propriedades com suficiente conhecimento e equidade que conduzissem a uma melhoria das terras e a um aumento de rendimentos, mas sempre acrescentou ao que possuíam. Como resultado, ninguém temia o trabalho duro e investia-se com confiança. De Ciro, ninguém escondia o valor das suas posses, pois não mostrava inveja de quem ostentasse riqueza, fazendo sim esforço para descobrir as riquezas daqueles que os mantinham em segredo. Todos concordavam que Ciro era absolutamente impecável no cuidado que tinha com os amigos, desde que os soubesse leais e apreciasse a sua capacidade de o ajudarem a alcançar os seus objetivos. Pois pensava que, tal como ele precisava de amigos para que estes o ajudassem, também estes deviam precisar dele quando necessitavam de alguma coisa. Talvez nunca ninguém tenha recebido tantas prendas quanto Ciro, por muitas e variadas razões, mas ninguém certamente estava mais pronto a oferecê-las aos outros, adequando-as sempre aos gostos e às necessidades de cada um. Muitos destes presentes eram-lhe enviados para servir de adornos pessoais ou para a batalha, e quando lhes tocava dizia: "Como é que eu poderei usar tudo isto?" O principal ornamento de um homem são os adornos dos seus amigos. Não será realmente surpreendente que ultrapasse os seus amigos em generosidade e favores, uma vez que tinha muito mais recursos do que eles. Mas que os cedesse na atenção ao detalhe e no desejo de agradar, parece-me, devo confessá-lo, mais admirável. Por exemplo, quando provava algum vinho particularmente bom, enviava a algum amigo o jarro, ainda meio cheio, com uma mensagem que dizia: "Ciro acha que este é o melhor vinho que provou em muito tempo, de modo que tu envia e espero que o bebas hoje com os teus amigos mais próximos." Ou podia enviar também o resto de um prato de ganso, meias fatias de pão e assim por diante, sendo que o portador iria instruído para dizer: "Ciro gostou deste prato e deseja que também o proves." Quando a forragem era difícil de obter e quando, graças ao elevado número dos seus servos ou à sua própria administração prudente, tivesse o suficiente para as suas necessidades, então enviaria alguma das suas reservas aos seus amigos, rogando-lhe que alimentassem os seus cavalos e que não os deixassem passar fome. Quando acontecia ser provável que fosse observado por uma grande quantidade de espectadores, chamava os seus amigos para junto de si e entretinha-os com conversa íntima, como quem diz: "A estes dou particular valor." Deste modo, estou inclinado a dizer que ninguém, grego ou bárbaro, foi alguma vez tão amado por tantos. Para o provar, posso citar que, embora Ciro fosse um vassalo e escravo do rei, ninguém o abandonou para se juntar ao exército deste, se excetuarmos a tentativa falhada de Orontas, e este, na realidade, descobriu que o homem que julgara ser-lhe fiel o era mais a Ciro.
Por outro lado, muitos abandonaram o rei para o campo de Ciro após se terem tornado inimigos. E estes não eram uns quaisquer, mas sim pessoas que gozavam de grande estima por parte do rei e que, ainda assim, acreditavam que as suas qualidades iriam obter uma recompensa mais adequada se servissem Ciro. Outra prova do seu elevado valor e da sua capacidade de acertadamente distinguir quem lhe era leal e fiel pode ser encontrada nos últimos momentos da sua vida. Ciro foi morto, mas lutando pela vida, a seu lado caiu também toda a sua fiel guarda, composta pelos seus amigos e companheiros de mesa. A única exceção foi Arieu, que tinha sido colocado no comando da cavalaria na ala esquerda. Este, assim que se apercebeu da morte de Ciro, pôs-se em fuga com todas as tropas sob seu comando. 10º. A cabeça de Ciro e a sua mão direita foram separadas do seu corpo. O rei conduziu a sua perseguição na direção do acampamento de Ciro, a qual os comandados de Arieu não contestaram. Segundo se disse, estes puseram-se em fuga através do seu próprio acampamento até chegarem ao lugar onde tinham acampado na noite anterior, a 4 parasangas de distância. O rei e os seus homens pilharam o acampamento e, entre muitos despojos, capturaram uma mulher, Fócia, que era amante de Ciro, que tinha fama de ser inteligente e bonita. Uma outra amante, de Mileto, mais jovem, foi também agarrada por alguns de entre os homens do rei, mas conseguiu fugir nua por entre alguns gregos que tinham sido deixados de guarda às bagagens. Estes estabeleceram uma posição defensiva e mataram muitos dos que pilhavam, embora também tenham perdido alguns homens. No entanto, não se puseram em fuga e assim conseguiram salvar não apenas a rapariga, mas também tudo o resto, quer pessoas, quer haveres, que estavam dentro das suas linhas. Por esta altura, o rei e o grosso das tropas gregas distavam entre si cerca de 30 estádios. Os gregos continuavam a perseguir os inimigos à sua frente, acreditando que a vitória pertencia ao seu campo, ao mesmo tempo que os homens do rei se entregavam à pilhagem como se todo o seu exército tivesse saído vencedor. Eventualmente, os gregos souberam que o rei e as suas tropas ocupavam o acampamento e o rei, por seu lado, foi informado por Tissafernes que os gregos tinham sido vitoriosos na sua parte do campo de batalha e avançavam em perseguição. Então o rei reuniu as suas tropas e formou-as em linha de batalha. Clearco, por seu lado, convocou Próxeno, que era quem estava mais perto dele. Juntos debateram se haviam de enviar um destacamento para socorrer o acampamento ou se haviam de marchar todos em seu socorro. Mas, entretanto, avistaram o rei a avançar contra eles, segundo parecia desde a sua retaguarda, e os gregos, rodando completamente, prepararam-se para receber o seu ataque ali mesmo. Mas o rei, em vez de carregar sobre eles, afastou-se, passando pela sua esquerda, como já tinha feito mais cedo nesse dia, recolhendo à sua passagem aqueles de entre os seus que tinham desertado para os gregos durante a batalha, assim como Tissafernes e as tropas sob seu comando. Tissafernes não tinha fugido a quando do seu primeiro embate, antes tinha carregado na direção dos peltastas gregos junto ao rio. A sua carga não derrubou um único homem. No entanto, pois os gregos abriram uma brecha nas suas linhas para os deixar passar, atacando-os com as suas espadas e atirando-lhes lanças à medida que passavam. Epístenes de Anfípolis, que comandava os peltastas, revelou nesse dia grande habilidade. Tissafernes, tendo atravessado as linhas gregas com grandes perdas, não se voltou para atacar novamente, mas continuou até ao acampamento grego. Aí encontrou o rei e, combinando forças, os dois comandos avançaram lado a lado. Em breve, os persas ficaram em frente à ala esquerda dos gregos. Nesta altura, estas recearam que os seus adversários os apanhassem nos flancos e os destruíssem, pelo que os gregos resolveram dobrar a sua linha até terem o rio nas costas. Mas, enquanto ainda deliberavam, o rei passou por eles e dispôs as suas tropas em linha de batalha para os receber exatamente na mesma posição em que tinha avançado para dar batalha no início do reencontro. Os gregos, vendo-os agora muito próximos e prontos para dar batalha, mais uma vez entoaram o piã e iniciaram o ataque ainda com maior entusiasmo que anteriormente. Novamente os persas não ficaram à espera deles. Antes se puseram em fuga quando os gregos estavam a uma distância ainda maior que a da primeira. Os gregos continuaram a perseguição até chegarem a uma aldeia. Aqui detiveram-se, pois acima da aldeia estava uma colina na qual o rei e os seus se estavam a reorganizar. Os bárbaros já não tinham infantaria, mas a colina estava coroada de cavalaria, de modo que era impossível descobrir o que se estava a passar. Viram, no entanto, o estandarte real, uma águia dourada, com asas abertas, pousada num escudo.
Ainda assim, os gregos recomeçaram o seu avanço e a cavalaria inimiga começou a abandonar imediatamente a colina. Desta vez, no entanto, fizeram-no em pequenos grupos, alguns cavaleiros saindo para um lado, outros para o outro, de modo que as suas unidades se desfizeram e a crista foi gradualmente ficando sem ocupantes, finalmente desaparecendo de todos. Deste modo, Clearco não subiu a colina. Posicionando o exército na sua base, enviou 2 homens, um dos quais, Lício de Siracusa, ao cume para observar o que se passava do outro lado e relatar o que descobrisse. Lício galopou até lá acima e regressou com a notícia que o inimigo fugia por toda a parte. Por essa altura o sol punha-se no horizonte. Os gregos, então, pararam, puseram as armas no chão e descansaram, surpreendidos por Ciro não ser visto em parte alguma e por nenhum mensageiro lhes ter chegado. Encontravam-se na mais completa ignorância acerca da sua morte e especulavam que estaria em perseguição ou então que avançara para ocupar alguma posição importante. Deliberaram se haveriam de ficar onde estavam e mandar vir as suas bagagens ou se haviam de regressar ao acampamento. Decidiram regressar e cerca da hora de jantar alcançaram as tendas. Assim concluíram esse dia. Encontraram uma grande quantidade das suas posses pilhadas, incluindo a sua comida e bebida. As carroças, 400, dizia-se, carregadas com farinha e vinho, que Ciro tinha preparado para, em caso de necessidade, dividir entre os gregos, tinham sido roubadas pelo rei e pelos seus homens, de modo que um grande número de gregos não jantou. Já antes não tinham tomado a sua refeição do meio-dia, uma vez que o rei tinha surgido antes da sua paragem habitual para o fazerem. Foi nesta situação que passaram a noite.